A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto, sentindo a falta, dos irmãos aqui no templo, mas acreditando que todos estão em casa, aí conectados, para nós prestarmos ao Senhor o melhor culto, que é um culto racional, aquele culto onde nós podemos abrir o nosso coração para o Senhor. Nesse tempo de pandemia, que nós cremos que vai passar, se Deus quiser, vai passar, logo nós estaremos aqui reunidos novamente, em nome de Jesus. Vamos começar então orando, louvando e agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade de nós podermos compartilhar da palavra dele, desse momento de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, grandioso é o Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, nesta noite, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós te adoramos e nós clamamos a Ti nesta hora, ó Deus, por cada irmão que está em casa, por cada lar, ó Pai, nesta noite, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando das bênçãos do Senhor, derramar, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor a todos aqueles que estão conectados nesse momento. Vem, ó Deus, nesta noite falar poderosamente ao nosso coração por meio do louvor, por meio da palavra, que o Senhor possa mesmo, ó Deus, a cada dia nos levantar, nos fortalecer, ó Deus, e nos guardar de toda enfermidade e de todo mal. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem guardado o Seu povo, o Senhor tem levantado a Sua igreja, ó Deus, como boca do Senhor, em intercessão, em oração, em cobertura, Pai, ao nosso planeta, ao nosso país, às autoridades. Deus, muito obrigado, porque nós temos visto o agir do Senhor. E o que seria de nós, Pai, se não fosse a sua boa mão? O que seria de nós, Pai, se não fosse a sua intervenção divina? O que seria de nós, Pai, se não fosse a sua bondade, o cuidado do Senhor? E nós temos visto, ó Pai, quão zeloso o Senhor é com o seu povo, quão amável o Senhor é com aqueles que clamam, ó Deus, a Ti. A Tua palavra diz, ó Deus, que os seus ouvidos não estão surdos, e nem seu braço encolhido que o Senhor não possa socorrer. E nós temos, ó Deus, visto o Senhor atender o clamor do seu povo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Esteja conosco, ó Deus, nesta noite. Ó Deus, durante todo esse culto, e receba, Pai, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a adoração do nosso coração a Ti. E o reconhecimento, ó Pai, de que sem o Senhor nós nada somos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, porque ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmo 46. Eu gosto muito desse salmo. A palavra do Senhor nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam,
Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém e amém. Irmãos, nesse tempo de desconforto, de tribulação, de distanciamento, onde o planeta geme, onde o planeta grita, onde as pessoas estão angustiadas, nós olhamos para esse salmo e o nosso coração, ele se alegra e a nossa alma, ela se acalma, porque existe aqui uma promessa do Senhor para nós. Deus é o nosso refúgio. Nós temos onde nos socorrer, nós temos onde nos refugiar. A palavra diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Não é no futuro, não é daqui a um tempo. É hoje, é agora, é nesse instante, é no momento que eu clamo, é no momento que eu grito, Senhor, Ele está conosco. Isso é um refrigério para a nossa angústia, para o nosso sofrimento. E o versos 10 diz, olha, aquietai-vos, acalma, descansa, porque eu sou Deus. Sabe, irmãos, melhor do que médico, melhor do que tudo na vida, nós temos um Deus que manda nós nos aquietarmos. Sabe quando aquela criança está nervosa e chora bastante e a mãe pega no colo e ela deita no colo da mãe e logo ela é acalentada porque ela confia nos braços daquela que está segurando e logo o choro passa e as lágrimas secam. Assim somos nós na presença do nosso Deus. Nós precisamos de nos aquietar e saber que nós não estamos só, que o Senhor está conosco. Ele é o nosso socorro bem presente. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra nós possamos guardar no nosso coração. Amém. Eu queria convidar o pastor Heber e a irmã Maria Rosa para entoar agora um hino de louvor ao nosso Deus. Medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar.
sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Eu queria convidar agora a equipe de louvor para estar ministrando, para estar entoando cânticos de louvor ao Senhor. E enquanto eles estiverem cantando, vamos cantar também, irmãos, mesmo aí em casa. Vamos cantar, vamos alegrar o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Enquanto nós estamos cantando, nós estamos trazendo a presença de Deus até nós. Amém? Então, o Ministério de Louvor tem a sua oportunidade. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, é o grande El Shaddai. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória. Destruiu as fortalezas, as muralhas de Jericó. A Golias fez cair, destruiu a Faraó. Toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória. Toda a terra, toda a terra se encherá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da sua glória, da sua glória, da sua glória. Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco,
estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém. Então, agora nós já ouvimos o louvor, já cantamos, né? Já nos preparamos para um momento muito especial do culto, que é a ministração da palavra. E eu creio que Deus, por meio do pastor, falará muito ao nosso coração nesta noite. Deus falará conosco por meio da palavra. Então, abra o seu coração, meu irmão, abra os seus ouvidos, esquece tudo que está acontecendo aí fora. Vamos penetrar mesmo, abrir os nossos ouvidos e penetrar na palavra e deixar Deus falar e fazer aquilo que aprove o seu coração. Amém? Então, que quem vai ministrar a palavra agora tenha a oportunidade. Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar com vocês mais uma vez na casa do Senhor. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida em nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 6, versículos 8 até o verso 15. Aqui diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados os libertos dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão.
e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas de que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha nos abençoar nessa noite, que essa palavra, esse texto lido venha a ser edificado no seu coração, meu irmão. Queremos compreender esse texto e tirar algumas lições de crescimento para a nossa vida espiritual. Se observarmos o capítulo anterior, nós vamos entender algumas coisas aqui. Estevão aparece pouco no livro de Atos. Se você observar o capítulo 6, Estevão foi um entre aqueles que foram consagrados, chamados para servir a igreja no serviço de diaconia. Se nós observarmos, o serviço de diaconia, ela teve algumas mudanças, ela foi aprimorada. Nós observamos Tito, Timóteo e assim por diante. Mas havia uma necessidade, nesse princípio aqui, onde havia uma necessidade que houvesse pessoas escolhidas, santas, pessoas que tivessem o conhecimento de Deus, para que então ministrasse às viúvas. A igreja tinha crescido, mas aquelas viúvas, algumas pessoas que necessitavam de um cuidado especial, de uma alimentação, de ver o que se passava na casa delas, para que a igreja pudesse dar um certo respaldo, não tinha alguém que fizesse isso. E foi levada essa questão para os apóstolos. Eles se reuniram, pediram que a igreja se reunisse em um corpo, em uma assembleia, e escolhesse homens que tivessem capacidade, homens que fossem homens de Deus, temente a palavra, pessoas que fossem corretas segundo a vontade do Senhor. E Estevão era um desses. E aparece então na história, esse capítulo 6, verso 8 em diante. Estevão, ele não só era aquele que cuidava daqueles necessitados, mas algo diferencial na vida de Estevão. Ele era alguém que começou a ministrar a palavra, que começou a anunciar a Jesus Cristo àquele lugar ao qual ele se encontrava. E foi levantado um grupo de pessoas que não entenderam, não compreenderam e não compreendia a vinda de Cristo Jesus para a libertação, salvação de almas. E quando Estevão anunciava a palavra, isso de certa forma irritava o coração das pessoas. Eles tentaram amordaçar Estevão, tentaram calar Estevão, procuraram fazer isso com ele, assim como fizeram com a pessoa de Cristo Jesus e fazia com os apóstolos também. Mas Estevão anunciava a palavra do Senhor. Ele foi levado para conversar com ele para aquela sinagoga e levado ao sinédrio para que pudesse então declarar o que ele estava fazendo. E havia um costume entre os judeus, não teria como você sentenciar alguém se não houvesse testemunhas. E o texto que fala claramente que foi levantado, as pessoas pagaram algumas pessoas para que se depusessem contra Estevão e mentissem em relação a ele. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui no versículo 8 é que Estevão estava cheio da graça e poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Dá a entender aqui que algumas pessoas eram curadas através da palavra de Estevão. Dá a entender que algumas pessoas eram alcançadas de uma forma especial daquilo que Estevão anunciava. E ele anunciava a pessoa de Cristo Jesus, anunciava a palavra de Cristo Jesus. Então havia uma expansão, havia um crescimento da igreja. As pessoas anunciavam a palavra com zelo e sabedoria. Estevão era um entre essas pessoas que aqui estavam. E posso aprender também e vemos esse texto, que havia uma constante perseguição na igreja.
Havia uma constante perseguição entre aqueles que anunciavam a palavra do Senhor. Aos olhos de algumas pessoas, os dias que vivemos em pandemia, é como se houvesse uma tendência de algumas pessoas em querer amordaçar o povo de Deus, o povo evangélico, aqueles que anunciam a palavra do Senhor. Mas nós sabemos que mesmo em casa, mesmo você onde está, você pode testemunhar, você pode anunciar a palavra de Deus. Eu acredito que esses dias que passamos hoje são dias de reflexão para a nossa vida espiritual. São dias que você precisa, meu amado irmão, poder mostrar de você quem é você e testemunhar, mesmo em momentos difíceis, que você é aquele que segue, que serve um Deus que é único, um Deus que é verdadeiro, um Deus que salva, um Deus que cura. O texto continua dizendo, versículo 9 fala assim: levantaram-se, porém, alguns dos que eram das sinagogas, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. Essa sinagoga chamada os libertos, alguns estudiosos, eles apanham a ideia aqui e dá mais ou menos alguns significados. E entre umas delas, dá a entender que essa sinagoga dos libertos era como se fosse, era um lugar. Porque dá a entender que havia várias pessoas aqui também que serviam a lugares diferentes, que eram judeus, mas que eram de outras cidades, de outros lugares, que faziam parte dessa sinagoga, dessas pessoas que estavam ali. E foi esse grupo de pessoas, então, que se levantaram para arguir contra Estevão. Eles levantaram testemunhas falsas, pagaram pessoa para tal, e dizia que Estevão estava anunciando contra as leis de Moisés. Se nós voltarmos um pouquinho antes, agora sim no capítulo anterior, capítulo 5, nós vamos observar a sabedoria de Gamaliel, o parecer de Gamaliel. Porque esse grupo estava crescendo, e o povo de Deus, ele precisa crescer, ele precisa caminhar, e esse grupo estava crescendo. E Gamaliel diz o seguinte: se esse povo é um povo de Deus, nós não podemos, de alguma forma, rechaçá-los. Podemos, então, deixar que eles parem. Mas, se for de Deus, o que eles estão anunciando vai continuar, vai prosperar. Era mais ou menos essa ideia que Gamaliel falou. E o que eu entendo nesse texto? Que quando algo que é de Deus, ele prospera, ele caminha, ele vai avante. Tanto é que tudo isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Hoje estamos aqui, anunciando o mesmo evangelho de salvação para aquele que crê, aquele que entende que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Uma coisa que me chama muita atenção é que a palavra anunciada, essas pessoas chamaram Estevão para ouvir Estevão, embora já estavam de uma certa forma pensando tramando contra ele, eles não podiam resistir à palavra de Estevão. Eles não conseguiam, de uma certa forma, combater o que ele anunciava, porque ele anunciava a verdade do Senhor, e certamente o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, e o cobria com poder e autoridade. E eu acredito também, meu amado, que você também, que é chamado pelo Senhor, Deus cobre você. Independente de onde você está, o chamado do Senhor na sua vida, ele vai acontecer, e a palavra anunciada, quer na sua intenção de oração, quer no seu falar, quer no seu testemunhar, quer no você anunciar a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor é com você, e as pessoas vão compreender, porque Deus certamente lhe dá autoridade para tal, assim como foi com Estevão, no lugar que ele estava aqui. Algumas pessoas foram levantadas e se levantaram contra Estevão. E uma coisa que me chama também a atenção nesse texto é que aquele grupo de pessoas que estavam vendo aquele acontecimento, quando eles viram a face de Estevão, eles diziam, o texto diz que era como se fosse a face de um anjo. A ideia de que Deus estava com ele. E foi dado, então, a oportunidade para que Estevão se defendesse e falasse porque ele dizia sobre isso. E o decorrer do capítulo 7 fala sobre essa questão. Ele começa desde Abrão, quando ele teve que sair de Ur dos Caldeus. Seu pai já tinha sido morto.
E ele sai do lugar que ele estava e vai para o lugar que Deus iria mostrar para que ele ficasse ali. A partir daquele momento, Deus faz um pacto com Abraão, e a partir daí, então, Estevão começa a contar a história da geração do povo israelita, do povo judeu. Ele conta o decorrer, a ida para o Egito, o momento de cativeiro, 400 e poucos anos ali, a ascensão do povo quando sai do Egito e entra na terra da promessa. Ele chega até a questão de Davi e fala sobre quando o templo é erguido por Salomão. Mas ali ele fala também que Deus não habita em lugares, mas Deus habita na vida do homem. E no finalzinho do capítulo 7, Estevão falou o seguinte: não são vocês igual a esse povo, homem de coração duro, que não entende, não compreende a palavra. E a partir desse momento, nós vamos observar e entender que foi declarada a sentença de Estevão. Se você andar um pouco à frente nos textos, você vai compreender que Estevão foi apedrejado, ele morreu ali. E naquele momento que ele estava falecendo, morrendo, ele pediu para que Deus não lançasse sobre o povo aquele pecado, porque eles não compreendiam o que estavam fazendo. Meus amados, acredito que nos dias de hoje também, circunstâncias, situações, estamos com o nosso templo hoje fechado, uma lei para tal, estamos cumprindo a lei. Mas muitas pessoas têm aproveitado esse tempo, esse momento, para distanciar-se de Deus. Eu acredito que esses momentos são momentos de reflexão, que você precisa voltar aos pés do Senhor. Se as portas do templo estão fechadas, se você precisa ficar em casa, então comunique, ouça, leia a palavra do Senhor, veja bons vídeos e que anuncie a palavra do Senhor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com parentes. Nós temos outros vídeos que compõem então a biblioteca da nossa conta no YouTube, e você pode compartilhar com outras pessoas. Eles podem certamente ser abençoados pelo Senhor. Então venha então fazer com que essa rede de transmissões seja alcançada a outras pessoas. Não fique parado onde você está, mas procure anunciar a palavra do Senhor àqueles que precisam ouvir. Testemunhe do Senhor. Algumas pessoas enfermas e não podemos ir aonde elas estão. Nós somos, de uma certa forma, deixados. Nós podemos ir nas casas das pessoas, algumas pessoas não podemos ir na casa delas, porque é nos proibido esse legado, porque estão acometidas da enfermidade, e é necessário passar esse período ali. Mas a palavra do Senhor gravada, anunciada, através do meio das redes sociais, ela chega a essas pessoas. Então eu entendo que o povo de Deus não tem como ele se calar, ele precisa anunciar a palavra do Senhor. Nesse momento que nós lemos o texto aqui, aquele grupo de pessoas tentaram calar os apóstolos, tentaram calar aqueles que serviam ao Deus verdadeiro, mas não puderam fazer. Eles enfrentaram a morte, mas mesmo assim anunciaram a palavra e a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado. O que eu posso finalizar aqui dizendo para você: não deixe circunstâncias calarem você, mas seja você uma testemunha, um testemunho fiel de Deus, no nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento de palavra, de comunhão com o Senhor. Que nós possamos sermos como Estevão, sermos firmes no propósito, anunciar sempre o Evangelho puro, verdadeiro e claro, o qual traz salvação para as almas, para as pessoas. Pai, eu clamo pelas pessoas que nos ouvem nessa noite, aqueles talvez que se encontram acamados em um hospital ou nas suas casas, que o Senhor possa vê-los aqui agora e ministrar a cura sobre essas vidas em nome de Jesus Cristo. Os guarde, os proteja e venha ser conosco, para que nós possamos suportar esses dias difíceis, esses dias maus, porque nós cremos que a Tua presença é com cada um de nós e sempre será, ó Pai. Clamamos, intercedemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, gratos a Deus por essa oportunidade, por termos tido a oportunidade de ouvir a palavra, de louvar,
né, de orar, de estar na presença do nosso Deus. E gostaria de convidar o pastor e a Maria Rosa para entoar mais um hino de louvor ao Senhor. Cantemos juntos, irmãos. O louvor liberta. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, este logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Fácil eu quer levantar-se e revelar algum valor. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Inimigos aleivosos ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Irmãos, então nós estamos encerrando o nosso culto. Eu quero desejar a todos vocês uma semana de paz, uma semana de comunhão com o Senhor, uma semana na presença de Deus. Orem, não se desesperem, orem, acreditem que o Senhor é conosco. Busque a face do Senhor, cante hinos de louvor, de vitória, de adoração. Traga a presença do Senhor para a sua casa. Uma boa semana, que Deus abençoe. E agora o pastor vai fazer a oração final e impetrar a sua bênção. Amém. Pai, muito obrigado por esse culto maravilhoso, pelos cânticos, pela palavra lida e ensinada, por esse momento que o teu povo passou contigo, ouvindo essa palavra, mesmo entre as redes sociais. Mas certamente eles foram edificados, alicerçados pela palavra viva que é do Senhor. Clamamos a Ti, buscamos a Tua bênção nessa noite, no nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, que é a comunhão do Espírito Santo, venha ser com você, meu amado, não somente agora, mas hoje e todo sempre. Amém. E que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.